Hebreus 11, 13, para iniciar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos fazer mais uma breve oração. Bendito Pai Celestial, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que esses momentos que seguirão agora sejam de grande edificação e importância para o coração, para a fé de cada um dos meus irmãos. Esteja aqui conosco, Espírito Santo, o Senhor é o mestre que nos guia, nos ajuda, nos ilumina, nos inspira, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso assunto é: onde os santos vão morar? Acredito eu que o maior desafio, talvez um dos maiores, se não o maior, da vida humana, é onde morar. Parece que tudo é mais fácil de resolver, mas a busca do homem por um lugar, por um cantinho, onde ele idealiza como sendo um lugar do descanso, do refúgio, do abrigo, este sonho parece muito difícil de ser alcançado por muitos, pela maioria, Mesmo quando as pessoas conseguem um lugar, por menor que seja, um cubículo, uma casa germinada, onde paredes dividem famílias, apenas paredes. Mesmo quando se encontra este lugar, as pessoas às vezes se sentem incomodadas, sem descanso verdadeiro, porque as pessoas nem sempre são conscientes dos seus deveres, de seus direitos e dos direitos dos seus semelhantes. Então o que mais acontece são pessoas invadindo o espaço, o direito de outras pessoas, e aí as pessoas querem estar num cantinho onde possa ter descanso, tranquilidade, e de fato muitas vezes ele não consegue este lugar. As grandes cidades estão inchadas, aglomerações, talvez por problemas financeiros, por problemas econômicos. Muitas pessoas se sujeitam a morar em lugares muito impossibilitados de oferecer segurança. Quando a gente ouve falar das inundações, das enchentes, casa rodando, quedas de barreiras, casas sendo soterradas, crianças morrendo, as pessoas não estão naqueles lugares porque querem, porque não tem para onde ir, não tem onde fazer o seu cantinho, que ele sonha ter, e às vezes sujeito a ficar em lugares perigosíssimos, vendo os jornais desses últimos 17, 18 dias, 20 dias parece já, a gente viu a tristeza, está vendo ainda a tristeza dos ucranianos que fizeram seus projetos de vida, estabeleceram seus lugares para viver, para criar seus filhos, e então as bombas começaram a cair sobre suas cabeças, destruindo casas, destruindo uma cidade tão bela, tão bonita, que demorou décadas para ser construída, destruindo em fração de horas, de dias. As pessoas saindo do seu lar, deixando sua cama, seu aconchego, seu lugar de descanso, seu jardim, sua horta, suas coisas de estimação, até seus animais, com bagagens de mão só, uma sacola, quem sabe ali dentro só tinha uma toalha, uma peça de roupa, um chinelo, mas era tudo que podiam levar para ir para onde?
nem elas sabiam. Estão fazendo isso até agora. Não sei qual foi as últimas notícias desses últimos 2 dias, eu não ouvi, mas já estava chegando a 5 milhões de refugiados. Com certeza o sonho não acaba. A gente está sempre pensando: um dia eu vou ter um lugar para viver, para morar, para descansar. Deus sabia disso. Deus sabia que o nosso desejo de um lugarzinho sossegado para viver faria parte da experiência de todos os seres humanos, desde as criancinhas aos mais velhos. A Bíblia diz que Deus convidou Abraão para sair da sua terra para uma terra que ele ia mostrar para ele. Abraão aceitou o desafio, saiu pela fé, começou a andar com Deus naqueles dias distantes, e Deus disse que daria para ele um lugar para ele morar. A Bíblia diz que Abraão chegou na terra da qual Deus disse que daria um lugar para ele morar, mas Abraão colocou os olhos naquela terra e disse: não, Senhor, eu espero uma outra cidade, não é essa que eu quero ainda não, eu vou esperar, o Senhor tem um outro lugar para me morar. A Bíblia diz que Abraão esperava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Abraão provavelmente estava cansado deste mundo, ele não estava afim de riquezas, ele tinha muito já, mas ele não estava nem aí para riqueza, ele não estava aí para propriedades, ele não estava aí para bens. A Bíblia diz que ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Em vez de construir uma casa, ele andou armando tendas, porque armar tendas significa: eu não sou dessa terra, eu sou peregrino, eu estou de passagem, eu não quero ficar aqui. Este não é o lugar que eu idealizei no meu coração, na minha mente. Abraão disse: eu busco a pátria celestial. E a Bíblia diz que quem faz isto, Deus se agrada dessa pessoa e não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade aonde os salvos vão morar. Esta é uma pergunta. Esta semana uma pessoa me fez essa pergunta: pastor, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra que está escrito ali, que Jesus disse: os mansos herdarão a terra, este mundo aqui. Eu disse: minha irmã, o estudo bíblico é bastante longo para explicar só essa pergunta sua, mas eu vou fazer um resumo. E eu comecei a explicar para aquela irmã, primeiramente, uma coisa que todos precisam entender. A primeira grande esperança que Deus deu para nós, que Jesus pregou para os homens, para a humanidade, é que é possível esperar uma pátria celestial, não apenas um lugar terreno, porque essa terra de qualquer forma está acabando, né, irmão? Está contaminada, está poluída. Irmão, se um daqueles reatores, daquelas usinas nucleares ali na região da guerra for atingida, o planeta Terra vai se tornar um inferno. Então, se alguém está idealizando viver muito tempo nessa Terra, nesse planeta, é bom fazer outros planos, porque se aqueles riscos acabar, vem outros mais sérios, mais graves, outros riscos maiores. Mas Deus, Ele anunciou, Ele proclamou desde o princípio que Ele prepararia um lugar adequado para os seus filhos, adequado, seguro, tranquilo, perfeito, lindo, belo, glorioso. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que por esses dias, eu não sei quantos dias, quantas semanas, se está talvez o último culto que estamos fazendo aqui, mas por esses dias Jesus voltará. A sua vinda agora não é para pisar neste planeta, não é para vir pregar aqui, não. Ele vem só até nos ares, nas nuvens, e a Bíblia diz que Ele vai tirar um povo aqui da terra.
A Bíblia chama isso de arrebatamento. Qualquer pessoa que frequenta uma igreja, por pouco tempo que ela frequente, se for uma igreja bíblica, se for uma igreja da palavra, em poucas semanas você frequentando essa igreja, você vai ouvir um pastor te falar que Jesus está voltando e que a nossa morada não é neste mundo e que Ele vai nos levar para si. Então a primeira grande verdade da Bíblia é que o arrebatamento da igreja vai fazer um transporte de milhares de pessoas deste planeta para um outro lugar. Que lugar é este, pastor? Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em qualquer lugar, em qualquer que seja este lugar, é o lugar onde Jesus está, e aonde Jesus está é bom estar com Ele. Será excelente estar com Ele. Jesus chama esse lugar da casa do Pai. É um lugar de aconchego, de amizade, de acolhimento. Não tem um lugar melhor do que a casa do Pai. Quando a gente é criança, adolescente, jovem, faz uma viagem, fica alguns tempos fora de casa, estudando ou trabalhando, lá longe, conversando com os amigos, a gente diz com saudade: eu quero ir embora para a casa do meu pai, estou com saudade da casa do meu pai. O dia que chega a hora de pegar o ônibus, o avião ou o carro, a gente entra dentro daquele transporte com a maior alegria, pode ser a distância que for, a gente percorre ela sem ver a dificuldade. Por quê? Porque voltar para a casa do pai é muito, muito bom. É muito bom mesmo. Quando eu estudava no seminário, ficava lá confinado, naquele seminário ali interno, ficava aguardando, contando os dias para chegar as férias. Para quê? Voltar para a casa do pai. Era gostoso demais voltar para a casa do meu pai. Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 24. Irmãos, não sei porquê, mas de uns tempos para cá, entrou na cabeça de algumas pessoas, inclusive cristãs, de que cristão nenhum não vai para o céu. Aonde Jesus está? Que glória é essa que Ele diz que vai mostrar para nós, que Ele quer que a gente compartilhe dela? Aonde é a casa do Pai? É lá nos Estados Unidos, na Tailândia, na Indonésia? Onde é a casa do Pai? É no céu. Para onde você vai? Onde você vai morar? Aonde Jesus quer te levar? Para o céu. Jesus não vai te mudar de país, não vai te mudar de região, de continente. Jesus vai te mudar deste planeta para um outro lugar. Ele vai transportar você para um reino eterno e glorioso. Por que essa dúvida de alguém pensar que não vai morar no céu, se Jesus diz: eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estiver? Jesus diz: vos levarei para mim mesmo, para que estejais comigo. Paulo disse que nós iremos para uma cidade, é uma sociedade, é um lugar. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que nós estaremos sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Diga comigo: assim estaremos sempre com o Senhor. É lá que nós vamos estar, não tem dúvidas, é claro demais. Abraão esperava ir para este lugar, por isso ele não construía casas, vivia em tendas. Mesmo em sua morte, se algum cristão morrer antes do arrebatamento, falei que Jesus pode voltar daqui a pouco, amanhã, depois, ou até mesmo antes de terminar este culto. Mas e se ele não vier amanhã e um de nós morrermos fisicamente, seremos sepultados no nosso corpo, mas nosso homem interior
nosso espírito estará com o Senhor. Paulo disse em Filipenses 1:23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então não importa se havia o canal para chegarmos lá, seja a morte física ou o arrebatamento, não importa, pode ser por qualquer um dos dois meios, nós vamos estar com o Senhor, e vamos estar no lugar que Ele disse que ia nos preparar, uma cidade, uma pátria celestial, um lar, um lugar que está nos nossos sonhos, aquele lugar que você sonhou na sua mente um dia. Diz: eu vou ter um lugar para morar, eu vou ter um lugar para descansar, eu vou ter um lugar para tirar os sapatos, afrouxar o cinto, desabotoar a camisa, sentar, descansar, ser feliz. Nós idealizamos isso, e foi Deus que pôs isso em nossos sonhos. Só que muitas vezes esse sonho não se cumprirá literalmente, integralmente neste mundo, mas ele existe, a realização dele é possível. Deus preparou tudo para isso. Mas vamos seguir o processo da escatologia bíblica. O que é que vem aí pela frente? O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A igreja vai para o céu, a igreja vai para esse lugar que nós já falamos. Aqui no mundo fica o caos. A humanidade vai confrontar com o super líder. Esse super líder vai prometer o céu na terra, mas ele não pode dar o céu para ninguém, porque ele é o anticristo. Então ele vai ser mentiroso mesmo. Ele vai dizer que o céu na terra é fumar droga na rua à vontade, é prostituir, praticar sexo livre. Ele vai dizer que o céu e o paraíso na terra é viver à vontade, dar vazão a todos os instintos que o homem sem Deus acaba possuindo e desenvolvendo. Este homem super líder vai prometer um estilo de vida elevado, com muita tecnologia, mas ele vai ser um senhor da guerra. Ele vai dominar os povos, inicialmente pelo discurso, pela oratória, pelo carisma, depois ele vai dominar pela mão de ferro. O governo do anticristo vai ser uma fusão entre democracia e ditadura. Já está acontecendo no mundo. Parecia que democracia era uma coisa e ditadura era outra. Você pode ter certeza que essas duas coisas misturaram. Você vai encontrar ditadura dentro da democracia e vai encontrar uma aparente democracia dentro da ditadura. Quer um exemplo? China é uma ditadura, mas mostra-se de forma relacionável com todo mundo, numa política que visa, claro, só lucros o consumismo dos seus produtos, mas é uma ditadura. Se você estivesse morando dentro da China, você saberia o que eu estou dizendo. A ditadura está lá. Você não é livre lá para adorar a Deus, para cantar um hino, para construir um templo, para pregar o evangelho, para mudar de cidades, para sintonizar e conectar em qualquer área das redes mundiais. Não, você não é. Mas para todos os fins, os governos chineses relacionam com o mundo inteiro, têm uma diplomacia incrível, estão propondo até intermediar aí os acordos de base, etc. Então parece ser muito correto, mas você não sabe que os cidadãos daquele país sofrem. Qual é o regime que eles estão submetidos? Você jamais, vivendo num país como o Brasil, se adequaria, se sujeitaria ao que os chineses sujeitam. Por nada. Há uma mistura já no mundo então de ditadura e democracia. O governo do anticristo vai ser o alto desenvolvimento desse sistema. Ou seja, ele vai dizer assim: olha, quem segue as minhas regras terá o mais alto nível de vida, poderá andar em carros caríssimos, morar em casas caras, ter liberdade,
pode ter liberdade total. O aborto vai ser aprovado para qualquer situação, em qualquer fase, uso de drogas e toda a liberdade possível. Então parece uma democracia, mas por outro lado ele vai dizer: se você não submeter a mim e não aceitar os meus processos administrativos, você não vai poder comprar e nem vender. E você terá que ter uma marca. Se você não quiser ter uma marca, você precisa ter pelo menos um código que só eu posso te dar, para você efetuar compras, pagamentos e recebimentos. Ou se você não tiver a marca nem um código, você tem que ter o meu nome. Ele terá 3 vias para oprimir o cidadão. E é claro que nesse período Deus vai desencadear o maior juízo de todos os tempos sobre o planeta Terra, porque a impiedade da humanidade terá chegado ao seu limite. O cálice da ira de Deus vai estar cheio e Deus vai derramá-lo. Ele vai derramar o seu cálice de ira em forma de grandes tragédias, perseguições, calamidades. A Bíblia diz que a terra vai cambalear como um bêbado. O anticristo vai tentar manter o mundo em ordem, mas ele vai ficar doido, maluco. E povos de todas as nações saberão que Deus está dizendo: parem com o pecado, parem com a desobediência, chegou no limite, estou julgando agora os pecados da humanidade. A igreja não vai estar aqui, estaremos lá. Mas o que vai acontecer, pastor, no meio desse caos? Milhares de pessoas vão voltar para Cristo. Milhões de pessoas do mundo inteiro vão lembrar das pregações, vão lembrar das igrejas que funcionavam e já não funcionam mais, vão lembrar que os pregadores faziam os seus apelos para que se convertessem, vão lembrar daquelas pregações simples de homens analfabetos que diziam: entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito, largue a porta que conduz à perdição. Vão lembrar dos apelos do Senhor Jesus. E estas pessoas, aos milhares, serão parentes nossos, que conviveram perto da gente, que moraram perto dos templos, que ouviram mensagens, mas que deram as costas para tudo isso e disseram: quem sabe um dia eu penso nesse negócio. E então essas pessoas vão cair no arrependimento, no desespero, vão ajoelhar no meio das ruas, chorando em lágrimas, dizendo: Deus perdoa. Vão buscar as igrejas, mesmo fechadas, eles vão ficar colados nas paredes das igrejas pelo lado de fora, dizendo: Deus, o Senhor estava aí falando e eu deixei passar, agora por favor ouçam o meu clamor, ouçam a minha súplica. E a Bíblia diz que milhares de pessoas dessa época se converterão e Deus vai recebê-las, só que não tem como livrá-las da perseguição. Fisicamente elas terão que ser submetidas ao regime ditatorial do anticristo, e elas sabem que não pode receber a marca, nem o sinal e nem o número do anticristo, porque os que assim fizerem selarão a sua perdição eterna. Então elas dirão: não aceito. Quando elas voltarem para sua casa, seus familiares dirão para ela: já chegou o ultimato do governo dizendo que você ainda não cadastrou. Você é a única pessoa da família que não cadastrou. Aquela pessoa vai dizer: sim, mas eu não vou cadastrar, porque eu já li na Bíblia, os crentes pregavam, diziam que não podíamos aceitar essa marca. Os seus familiares vão dizer: deixa de ser louca, se você não aceitar, o governo não vai liberar a nossa verba, o nosso alimento, o nosso aluguel, a nossa luz, a nossa água. E aquele membro da família convicto vai dizer: não, eu não aceito. Eles vão dizer: então nós vamos te entregar para as autoridades. Lucas capítulo 21, Jesus diz: e até pelos pais e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. A morte virá, milhares serão convertidos e serão mortos. O que vai acontecer com esses que vão morrer nesse tempo, agora crendo em Jesus, abraçando a fé, numa época de intensa perseguição? O livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, explica para onde essas pessoas estarão indo, que vão morrer na terra, que vão perder a vida, que vão crer em Jesus, como uma colheita fora de tempo.
no capítulo 6, verso de número 12, verso de número 8, 9, está escrito assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aonde eles foram? Eles foram para o céu, estão debaixo do altar agora. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, nesse tempo então, a morte de milhares de pessoas vai resultar nas almas debaixo do altar. É dito para eles que esperem, eles estão clamando: Senhor, julga nosso sangue, fomos cruelmente mortos aí na terra, porque confessamos o teu nome. O Senhor vai dizer: calma, há outros que ainda vão morrer, milhares ainda vão morrer. No capítulo de número 7 do Apocalipse, Deus dá a visão para João do número completo dos que vão ser salvos na grande tribulação. Veja o verso 9: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Então até nessa época haverá esta imensa salvação. No final esse grupo de salvos, milhares, estão no céu. Os seus corpos ficaram aqui na terra. Eles ainda não foram ressuscitados, eles estão vivos no céu, porque quando o homem deixa esse corpo, ele continua consciente, ele continua com todas as faculdades mentais, emocionais e psicológicas. Ele só não tem um corpo. O corpo é uma casa, a gente pode sair dele, se Deus quiser tirar a gente dele, a gente sai dele, ele fica, a gente vai. Então essa imensa multidão está no céu em estado espiritual, conscientes, louvando, regozijando-se por terem sido salvos. Mas eles vão ficar aguardando até o final da grande tribulação. Eles vão ficar aguardando até que todos os juízos de Deus se derramem. E aí você tem que ir para o Apocalipse capítulo 20, para você entender como é que é o processo de Deus para esses últimos dias. Capítulo 20 do Apocalipse. Esse capítulo 20 aqui, só para você entender ele, é no final da grande tribulação, quando Jesus virá pessoalmente com a igreja que ele já glorificou. Há uma grande diferença aqui, deixa eu falar sobre essa diferença. A igreja que vai ser arrebatada agora, nesses dias de agora, vai ser arrebatada os vivos. Os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, e este grupo já vai receber a glorificação. Ou seja, não é só em espírito que nós vamos entrar no céu, não. Nós vamos entrar em espírito e em corpo glorioso. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorioso. Ou seja, o nosso estado no arrebatamento será completo. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados.
Agora, este grupo aqui que foi para debaixo do altar, está lá só em espírito, ainda não tem um corpo espiritual, ainda não houve a ressurreição deles. Eles estão vivos porque estão na presença de Deus, mas os seus corpos estão na terra. Eles não fizeram parte do primeiro grupo, é o segundo grupo. O primeiro grupo é a igreja noiva, é a igreja que terá um lugar de primazia no reino eterno de Deus. Olha, irmãos, ainda que seja possível ser salvo na grande tribulação, por favor, tenha misericórdia da sua própria alma. Aproveita a oportunidade de agora, de ser salvo agora. Não pense o seguinte: se eu não for agora, eu vou na grande tribulação. Você não sabe qual será a sua reação diante de uma ameaça de morte. Quando alguém colocar um punhal no seu pescoço, como fazia aquele Estado Islâmico com os cristãos lá do Oriente Médio, você não sabe qual será a sua reação. Se você realmente será capaz de dizer sim para Jesus e não para os seus torturadores, porque se você disser não para eles, eles vão te matar. Então, por favor, agora é hora de aceitar a Cristo. Agora é hora de seguir Jesus. Você não precisa passar por tribulação, por lutas, por perseguições, enfrentar o anticristo. Jesus não disse para a gente aguardar o anticristo. Jesus disse que era para nós aguardarmos a sua volta. A igreja não está aguardando o anticristo, está aguardando Cristo. Então, no capítulo 20, final da grande tribulação, Jesus desce do céu à terra, salva Israel da destruição, pega a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e manda amarrar Satanás por 1000 anos. Vamos ler, verso 1, Apocalipse, verso 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou. Pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora os outros mortos, aqui diz assim, não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Estes outros mortos aqui são os ímpios, são pessoas que morreram antes de nós, vão morrer depois de nós, vão morrer na grande tribulação. Esses não ressuscitam, são ímpios. Eles vão ressuscitar quando? Eles vão reviver depois dos 1000 anos. E esta ressurreição deles não é para a vida, é para condenação eterna. A Bíblia diz assim: esta é a primeira ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os ímpios não ressuscitam, porque eles não fazem parte da primeira ressurreição. Depois do milênio vem o juízo do grande trono branco. Aí eles ressuscitam para receberem a pena da condenação eterna. Eles não terão mais nenhuma chance de salvação. Então vamos fazer aqui uma ligação de tudo isso que eu estou falando aqui. A igreja arrebatada, essa igreja de hoje vai estar no céu, corpos gloriosos. Nós já estaremos em estado permanente de glória. Nós já estaremos trabalhando com Cristo pela redenção do planeta Terra. Nós estaremos executando ordens de Jesus, estaremos trabalhando. Na grande tribulação, tudo indica que Jesus vai permitir que grupos de salvos desçam à terra, apareçam para vivos aqui, falem com muitas pessoas para que ainda elas possam ser salvas. Você diz, mas nós vamos voltar a Cristo? Vamos. Moisés e Elias não vieram aqui naquele dia de Jesus? Na grande tribulação é possível que a igreja vai executar um grande trabalho. Inclusive
de pregação de um evangelho eterno, um evangelho que vai ecoar sobre o planeta Terra. Enquanto o anticristo está tentando enganar as nações, Deus também vai estar proclamando uma mensagem, e a igreja vai executar essa pregação pelos céus afora, através de mensagens, sabe, algumas coisas que nós nem entendemos como é que vai ser, mas que vai acontecer. Por exemplo, num determinado momento da grande tribulação, um dos momentos mais terríveis, a Bíblia diz que um grupo de salvos vai escrever nos céus sobre o planeta Terra: vinda é a sua hora, dai glória a Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que julga com retidão. Vai estar escrito, as pessoas vão ler e vai dizer: Deus está ainda nos alertando para o arrependimento. Se não tiverem aceitado a marca da besta, ainda poderão ser salvos. No final da grande tribulação, esses salvos então serão ressuscitados e reinarão com Cristo por 1000 anos. Na hora que Cristo estiver preparando o mundo para ele reinar, já amarrou Satanás, já lançou a besta e o falso profeta no lago de fogo. As nações ímpias que estavam ao lado do anticristo já foram banidas para o lado esquerdo de Jesus, onde Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqueles que estavam do lado direito, que Jesus chama de ovelhas, são as nações que conseguiram escapar do anticristo, que não se aliaram ao anticristo, que de alguma maneira não foram marcadas, e então protegeram os judeus, fizeram algo bom para o bem daqueles que eram escolhidos de Deus, que aqui estavam, principalmente os judeus. Esses irão para o reino de Deus, para o reino do milênio. Entrarão com corpos mortais. Haverá muitas nações ali salvas com corpos humanos, como o nosso hoje. Vão entrar no governo de Cristo. Cristo vai reinar. Vai começar 1000 anos de governo. Vai ser 1000 anos de paz, 1000 anos de restauração, 1000 anos de justiça. Imagine os irmãos, a população do mundo vai estar muito reduzida naqueles dias, mas em 1000 anos o planeta Terra vai ter mais gente, muitas vezes mais gente do que tem agora. A população vai recuperar, os homens vão viver como as árvores, diz a Bíblia. Quem morrer muito novo vai morrer com 100 anos, e os homens poderão viver até 500, 600, 700 anos. E a população do mundo vai restaurar-se, vai multiplicar, Jesus reinando, a igreja trabalhando, a nação de Israel convertida a Cristo vai estar ali ao lado do Senhor também. A Bíblia diz que o próprio rei Davi vai estar ressurreto, assentado ao lado de Jesus como um príncipe do Senhor. 1000 anos de paz, 1000 anos de progresso, 1000 anos sem guerra. Sabe o que é que Jesus vai fazer com aqueles tanques de guerras russos que estão massacrando os ucranianos? Jesus vai transformar ele em tratores, arados, para cultivar a terra, produzir com abundância, todo mundo ter fartura. Não vai haver mais agrotóxicos, a terra vai ser restaurada. Vou resumir, chegando ao final dos 1000 anos, a Bíblia diz que é necessário, Deus sabe por quê, mas Satanás será solto. Sabe por que Satanás vai ser solto? É porque em 1000 anos, as pessoas vivendo no planeta Terra, mesmo sabendo que o rei que governa o planeta Terra é o Senhor Jesus Cristo, que tem um trono em Jerusalém, está assentado no trono, mesmo sabendo que é Jesus, vai ter gente, vai ter pessoas, vai ter nações inteiras que vai rejeitar a Cristo. Como Deus é um Deus que dá autonomia para o homem, livre-arbítrio, então Ele vai permitir Satanás ser solto. E Satanás vai enganar e vai seduzir muitas nações naqueles dias. A Bíblia diz que ele vai arregimentar o mundo que ele puder contra Cristo, do jeitinho que ele tentou fazer na época da grande tribulação com o anticristo novamente, sabe? E aí ele vai regimentar contra Cristo, e a Bíblia diz que eles virão contra a cidade amada. Nações do mundo serão regimentadas para ir contra Jerusalém, onde Jesus está, onde está o trono de Jesus, com tanques, com mísseis, Jesus vai permitir, sabe? Vai dar uma corda, vai deixar correr.
Olha, irmãos, tem gente que pensa assim: eu faço o que eu quero, nunca deu nada de errado comigo, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de fé, eu vou viver minha vida. Olha, Deus vai te dar corda até onde você puder ir, Ele vai soltar a linha. Agora tem uma coisa: a hora que Ele puxar, você não vai aguentar. Então, por favor, não aproveite da liberdade que Deus te deu para pecar. Não aproveite a liberdade que Deus te deu para fazer o que dá na sua cabeça, porque a sua cabeça, a minha cabeça, a nossa natureza é má. E Deus está nos convidando a tomar a cruz e seguir a Ele. Tomar a cruz é renunciar, é dizer não para o pecado, é dizer não para a maldade do meu coração, é dizer não para a minha ira, para a minha maldade. Isso é tomar a cruz. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Jesus crucificado só tem seguidores crucificados. Nós temos que estar mortos para o mundo, para o pecado. Nós temos que estar mortos para o nosso ego. Nós temos que estar vivos para Deus. A Bíblia diz que nós temos que oferecer nossos corpos como instrumentos de justiça e não de iniquidade. Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para uma vida linda, bela, gloriosa. Os planos de Deus são perfeitos para nós. Confie nos planos de Deus, aceite os planos de Deus. E então, no final do milênio, Satanás é solto, a rebelião se forma, mas a Bíblia diz que não haverá nem luta. Irmão, da primeira vez Jesus destruiu o anticristo com um sopro. Só isso. Jesus não precisou levantar a mão, não. O anticristo estava com mísseis, com tudo preparado para destruir Cristo. Mas como? Como destruir Cristo? Agora, da segunda vez, a Bíblia não haverá nem luta. A Bíblia diz que fogo vai sair do trono de Deus e vai devorar os inimigos. E aí o Senhor vai pegar Satanás e vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre, de onde ele nunca mais vai sair. Naquele exato momento, Deus vai colocar um trono no universo. Não sei que lugar vai estar esse trono, mas tem que estar no espaço sideral, porque Ele vai reunir diante daquele trono todos os moradores, todos que viveram na terra até aquele momento. E diante do trono branco serão julgados todos quantos viveram sem se importar com a verdade de Deus. Não serão salvos ninguém. Ali o livro da vida vai estar de lado, só para mostrar que o nome da pessoa não está lá. Os livros das obras vai estar lá só para mostrar o quanto de obra ruim que ele fez. E a Bíblia diz que naquele dia os mortos o mar vai dar seus mortos, o Hades vai dar seus mortos. Vai ser a maior de todas as reuniões que já houve em toda a existência da humanidade. Porque se hoje tem quase 8 bilhões de pessoas na Terra, imagine somando todas as gerações que já viveram até hoje, desde a Caim até o último pecador que vai morrer. Terminado o juízo do grande trono branco, distribuído as sentenças, estabelecido a justiça eterna, a Bíblia diz que a nova Jerusalém, a cidade celestial, descerá do céu. Sabe qual é o tamanho dessa cidade celestial, que é a morada nossa? A Bíblia dá as medidas. Ela terá 2.200 quilômetros de largura, uma cidade só, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura. Agora eu não entendo tudo que a Bíblia diz, eu apenas leio e conto para vocês. Por que Deus fez uma cidade com uma altura tão elevada dessa? 2.200 quilômetros de altura. Será que Deus vai construir edifícios nessa cidade? São edifícios de uma altura impensável. Não existe nenhum edifício na Terra. Eu acho que os edifícios da Terra, até talvez tenha alguém aqui que tenha essa informação melhor do que eu, mas acho que os maiores edifícios que já foram construídos na Terra, aqueles dos Emirados Árabes, né, aqueles edifícios altíssimos que tem, não tem nenhum que atinge 400, 500 metros. Acho que não tem, acho que o maior parece que é 300 e poucos, e já é um absurdo. A
cidade celestial vai ter uma altura de 2.200 quilômetros. Se tem essa altura é porque Deus deve construir alguns edifícios muito lindos, né? Mas eu tenho uma outra ideia. Essa cidade vai descer do céu, vai pairar sobre o planeta Terra, porque Deus tem que fazer uma mudança no planeta Terra primeiro, antes de tudo. E esta altura dessa cidade, deixa eu só falar para vocês a dimensão da cidade em proporção ao Brasil. Esta cidade, ela tem 58% do tamanho todinho da área do território nacional. Licença, Lula. 58% da área do Brasil, só uma cidade. Se ela vai ter edifícios com pavimento numa altura até de 2.200 quilômetros, então ela poderá conter bilhões de pessoas. Bilhões. Esta cidade vão ter muros. Os muros terão mais de 70 metros de altura. Se tem muros é porque essa cidade será um lugar privado, especial. A Bíblia diz que ela terá 12 portas. As portas dessa cidade serão de pérolas brancas, grandes pérolas. Imagine um portão de pérolas, coisa mais linda. Por cima das portas, das 12 portas da Nova Jerusalém, é chamada de Nova Jerusalém, está sempre ligado com Jerusalém, que é a cidade do grande rei. A Bíblia diz que por cima de cada porta vai ter o nome de uma tribo de Israel. Os muros da cidade vão ter 12 fundamentos. Em cada fundamento tem o nome de um apóstolo. Por que isso? É porque ali estarão a igreja do Senhor, representada pelos santos do Velho, do Antigo Testamento e pelos santos do Novo Testamento. A representação ali então será das duas dispensações, porque tem salvos de todas as dispensações. Uma coisa interessante então é essa altura que essa cidade vai ter. Os irmãos sabem que se a gente pegar um foguete aqui e sair da Terra em voo, até os 600, 700 quilômetros de altura, a Terra ainda tem influência, o poder da gravidade ainda tem uma certa influência sobre os elementos. Mas a partir aí dos 600, 700 quilômetros, começa a exosfera, chama exosfera, que é um ponto, é uma área de transição entre a atmosfera e o espaço sideral. A partir dessa altura de 600 quilômetros, 800 por aí, a média, mais ou menos a ciência calcula, então os elementos perdem todo o contato com a gravidade e entram no espaço sideral. Talvez Deus tenha feito essa cidade com essa altura para manter um contato direto com essa cidade, com os moradores dela, do céu à terra. Eu até imaginei, pensando nisso, que talvez nessa cidade vai ter alguma coisa assim semelhante à escada de Jacó, em que se pode subir e descer no céu por ela. Embora nem precisamos de escada, porque os santos serão glorificados e poderão deslocar de uma forma sobrenatural. Mas é lindo pensar que essa cidade terá um contato direto com o céu, com o trono de Deus. E é claro que depois que Deus fizer um grande juízo do trono branco, a cidade celestial já está pronta. A Bíblia diz que Deus vai transformar os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra. João, no capítulo 21 do Apocalipse, diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Será que essa visão que João teve da cidade descendo do céu não é exatamente porque ela mantém um vínculo com o céu?
talvez seja, não é? Talvez não seja só unicamente porque ela está descendo mesmo, mas porque parece que ela está sempre vindo do céu, ela está sempre ligada no céu, ela procede do céu. E João disse o seguinte: eu vi ela descendo do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nesse tempo, este planeta Terra já transformado em novo céu e nova terra, perfeito, deixará de ter uma distância do céu, deixará de ter um limite do céu. Céu e terra se tornará uma única grei. Deus estará com o seu povo, será seu povo. O tabernáculo de Deus estará com os homens. E então você poderá dizer assim: olha, eu posso estar na terra, eu posso estar no céu, porque agora isso tudo é um único espaço para todos os santos. Já não haverá mais distinção entre céu e terra. A Bíblia diz que o trono de Deus estará na cidade santa. A cidade santa descerá. Agora, eu sempre preguei sobre isso, que a cidade santa estaria por um período de tempo, talvez no milênio, sobre a Jerusalém terrestre. Só que a cidade santa, ela é tão grande, a Nova Jerusalém, que ela, quando descer na terra, vai ocupar uma boa parte do Oriente Médio inteiro. Então ela vai ser uma cidade imensa. E a Bíblia diz que naquela cidade santa vai estar o rio da vida, a água da vida. E embora nós estaremos tendo acesso ao mundo, ao planeta Terra e ao céu ao mesmo tempo, a Bíblia parece nos mostrar que o lar dos redimidos continuará sendo sempre a cidade amada, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Tanto que o Apocalipse termina falando dela, dizendo que os seus servos estarão nela, o servirão, verão o seu rosto. Lá não terá sol, porque Deus será a sua luz. Lá não vai, os portões da cidade não vai fechar. A Bíblia diz que as nações da terra trarão para ela a sua glória. E a Bíblia diz, para terminar, que todos os povos andarão à sua luz. E é uma coisa que fica uma incógnita. Eu quero terminar com essa interrogação. A Bíblia diz assim: olha, lá na cidade santa, a árvore da vida produzirá 12 frutos. Todo mês ela vai produzir frutos, 12 frutos. Ela vai produzir mensalmente. Mas as suas folhas será para a cura das nações. Então, subentende que depois do milênio, quando haverá nações com corpos mortais na terra, subentende que pessoas com corpos mortais ainda habitarão a terra naquele tempo, porque precisarão da ministração da árvore da vida. Os crentes salvos não falam que eles vão precisar da árvore da vida, porque eles já estarão revestidos da imortalidade, mas fala que as nações vão precisar. Agora eu paro por aqui, onde a Bíblia para. Você diz: pastor, mas vai ficar essas nações continuar assim? Olha, irmão, nós estamos apenas no portal das eras eternas. Deus vai com a gente até aqui, diz: olha, eu vou levar vocês até na porta. Agora, daí para frente, com certeza muitas coisas vão sendo alteradas no decorrer dos tempos eternos. Talvez essas nações só vão existir por um determinado tempo, com corpos mortais, dependendo da árvore da vida, dependendo da ministração da cidade santa, e talvez depois de um certo tempo, que eu não sei quanto, nem como será, elas deixarão de precisar, serão também revestidas de imortalidade. Sabe por que eu penso isso? Porque quando Deus criou Adão, deu para ele um corpo físico e ele dependia da árvore da vida. Mas parece que no plano de Deus, se Adão fosse confirmado em obediência e santidade, ele receberia a imortalidade. E ele só não recebeu porque, sendo provado, ele caiu. Então provavelmente essas nações que ficarão por fim, como um grupo diferente, talvez sejam esses que a Bíblia diz: os mansos herdarão a terra, nós herdaremos a cidade celestial. Pode ser, né? Pode ser. Isso aí a Bíblia não fala, deixa a gente pensar.
e a gente entrega o resto nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante. Eu não queria gastar todo esse tempo, mas não teve jeito. Nesse momento, vamos estar orando pelos irmãos que precisam, pelos irmãos que necessitam de intercessões. Vamos ungir quem estiver enfermo, precisando de unção com óleo. Vamos pedir a bênção de Deus para todos que precisam.